Acabei de sair do treino, vim desse lado para tomar o sol da manhã, que é bom, né? Repor as vitaminas D. E eu quero bater um papo com você. Vai me ouvindo aí, o sol tá... Não sei nem se como tá o enquadramento, mas a gente vai conversando aí. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu vivi esses últimos dias. E até mesmo os dias difíceis, para você até mesmo ver o quanto a gente tá na mesma jornada, né? E o quanto é legal a gente entender que diante dos dias difíceis, às vezes a gente precisa chorar, às vezes a gente precisa descansar e continuar. E não necessariamente porque eu tô no meu processo de autoconhecimento, reprogramação mental, que eu não tenho as minhas falhas, né? Que eu não tenho as minhas quedas. Hoje foi difícil, eu chorei treinando hoje, literalmente. E aí eu falei, você tá fortalecendo o corpo para aguentar as porradas, vai lá. E ultimamente eu venho levando uns tapas na cara, assim, necessários. E venho encarando algumas coisas difíceis para eu poder me posicionar. Porque se eu não me posiciono, eu entendi isso, sabe? Se eu não me posiciono, eu tô concordando com o que o outro trouxe diante da situação. Então, o quanto é necessário eu lutar por aquilo que eu acredito e lutar por aquilo que eu desejo viver, enfim. E isso vem me mostrando o quanto eu vou ter que fazer coisas difíceis. O quanto eu vou ter que tomar ações difíceis, o quanto eu vou ter que encarar algumas coisas que pra mim, Michele, é humanamente horrível fazer. Mas eu vou ter que fazer pra eu poder conseguir o que eu desejo. Porque pelas minhas vias, pela forma como eu acho que seria correto, não tá acontecendo, não flui. E entender isso pra mim tá sendo difícil. Aí ontem ainda a minha advogada foi, ela dá vários tapas na minha cara. Ela fala assim, ó, ou você se posiciona ou você aceita, né? E não é isso que eu quero aceitar. E a questão toda é que acaba influenciando e atingindo os meninos, né? E é algo que dói fundo. Mas eu creio que um dia vai passar e que eu não sou obrigada a me manter num relacionamento por conta dos meus filhos. Eu sou livre, eu posso construir esse caminho e eu também posso construir a minha maternidade. Eu tenho esse direito. Eu sou mãe, né? Eu não posso ser cerceada desse direito, né? Então eu tenho que lutar por isso. Deixa eu atravessar de novo. O meu braço. Então, gente, eu falo que os desafios nos forjam, sim. Eu não quero reclamar de nada, mas eu preciso encará-los. E encará-los vai ser fazer coisas que não são confortáveis pra mim. E eu vou ter que encarar. Tô chegando em casa, eu vou dar um tapa na casa e a gente vai conversando. Cheguei em casa, a bonita já lavou minha louça todinha de janta e café da manhã. Oh, graças a Deus, gratidão, a gente tem que ser grata. E a outra bonita aqui, ó, falta apenas 25 minutinhos pra terminar a roupa. Porque ontem os meninos estavam aqui, a gente foi fazer fute e eles fazem futevôlei, eu faço beach. E tem um minego aqui gostoso. E aí tem muita roupa pra lavar. E uma coisa boa, a gente vai viajar, gente, esse final de semana. Tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. E a gente vai pra casa de uma amiga nossa, em Brasília. Então eu consegui as passagens no ponto aqui, tava na promoção. Então, nossa, super valeu. E
Aí falei com ela, já vai fazer um ano que a gente foi lá, que a gente foi no ano passado, no aniversário dela. E aí agora esse mês de setembro é o aniversário dela de novo. E a gente vai voltar lá. E aí os meninos estão super felizes também. Ela também ficou super contente. E aí eu vou contar mais, eu vou compartilhar um pouco dessa viagem com vocês. Mas antes vamos dar um tapa nessa casa e a gente vai conversar juntas. Deixa eu pegar o tripé e pra gente papear. E a gente continuar nossa conversa. Tô colocando o tripé aqui. Vamos arrumar essa cama. Ai, deixa eu ligar o microfone. Vou ter que desligar e ligar de novo. Porque aí vai ficar melhor, porque eu vou me afastando, arrumando e a gente vai se falando. Pera aí. Agora sim, microfonada. Porque aí, se eu me afasto de vocês, eu vou fazendo as coisas, eu me afasto, a gente consegue continuar a nossa conversa. E vocês conseguem me ouvir bem, porque acaba que influencia. Deixa eu pegar o meu aspirador de pó, né? Que eu ainda não tenho aquele robô que faz pra mim, porque eu chegaria, estaria aspirada a casa também, mas tá tudo bem, tem o aspirador de pó, então a gente é grata também. Porque eu falei, eu já agradeci minha máquina de lavar, agradeci minha máquina de lavar roupas e minha máquina de lavar louças. Agora agradeço ao meu aspirador também. Vamos, Mineco, vamos. Aliás, diga-se de passagem, esse bichinho aqui é bom, viu, gente? Adoro ele, ele é muito potente. Deixa eu só pegar aqui um paninho e a minha misturinha de álcool com vinagre de álcool. Álcool com vinagre de álcool. É o que eu uso pra limpar. E hoje é só uma carioca mesmo, sabe? Uma limpadinha assim, básica, porque foi feita faxina grossa na semana passada. E é só pra manter, né? E como esse final de semana a gente vai estar fora, então não tem muita coisa pra limpar. Acaba que ontem suja mais, né? Por conta da... A gente foi pra rua, o gato também. O gato suja muito a casa, gente. Não imaginava. Porque ele pisa lá na areinha dele, solta pelo, enfim. Mas tá tudo bem. Porque a minha companhia, minha alegria, eu amo ter o gato comigo. Vamos lá, vamos continuar nossa conversa enquanto eu vou arrumando minha cama. Vamos subir esse tripé aqui. E a gente vai arrumando cama e papeando. Olha, bagunça aqui que hoje eu não arrumei, porque hoje os meninos estavam comigo. E acaba que quando os meninos estão comigo de manhã, é mais corrido, né? Eu preciso fazer café da manhã, eu preciso preparar a lancheira, né? E tudo isso toma tempo, né? E acaba que eles, para não atrasar, né? A escola não é tão perto aqui da minha casa. E aí tem o trânsito da Raposo, né? Ó, pijama que deixaram aqui. Não, sem vergonhas mesmo. Fui tomar banho de manhã por causa dos cachos. E o Gabi já não, o Gabriel já foge do banho, né? E aí, gente, eu quero falar de novo falar um pouquinho mais sobre isso, que eu tava na rua. Eu tô bem sensível esses últimos dias, mas eu preciso encarar esses meus desconfortos, por quê? Porque eu sei que é necessário. E aí eu tive uma conversa com uma mulher que falou uma coisa pra mim que foi muito necessária, que por mais que machuque meus filhos, eu tô aqui, tá, arrumando a cama, porque tá machucando eles, isso mostra que eu tô lutando por eles. Porque se eu continuar do jeito que tá, e aceitar as condições, eu não posso pegar um dia a mais, eu não posso ficar um dia a mais, eu não posso estender o domingo. E não é assim, eu quero estar presente na vida deles, assim como eu entendo e quero que o pai esteja presente também, né? Eu quero viver uma guarda compartilhada de fato, né? Mas que pelas vias legais não está sendo possível. Então, como disse a minha advogada, a gente tem que buscar a forma de fazer com que isso seja validado, por mais que seja desconfortável para mim.
por mais que eu tenha que fazer coisas que eu não goste, e por mais que às vezes machuque os meninos, é o meio necessário. E a advogada tinha me falado, sabe, uma coisa que foi muito real. Eu não sei se eu cheguei a contar para vocês, na primeira vez que eu contratei essa advogada, eu cheguei a contratar ela e eu cancelei. Eu já falei para vocês aqui que eu fujo de conversas difíceis, né? E vai achando que não é por mais que eu tô nos meus processos de autoconhecimento que eu evoluí. Não, eu sou humana e falha como você. E eu acreditei, não sobe na cama. Ainda não, tô arrumando aqui. E eu acreditei que eu conseguiria de uma forma legal, né? De uma forma respeitosa, de uma forma amigável. Cada um respeitando o espaço do outro, sabe? O papel de um e do outro. E é aquilo, né? Também, cada parte tem a sua forma de enxergar tudo isso também, né? Acho que é válido a gente falar isso, porque a forma como ele enxerga as coisas é completamente diferente da minha. E até mesmo a forma como ele interpreta as coisas é completamente diferente da minha. Eu coloco aqui pro gato deitar, que agora ele pode deitar aqui em cima. Tomar o solzinho dele, que ele adora tomar esse solzinho aqui na minha cama. Só que fica tudo cheio de pelo preto. Agora você pode deitar. Deita, tia. Deita aí, vai, pronto. Não, é lá. É pra deitar lá, aqui. Já saiu já do lugar, já. Já quer? Deita lá no pano preto. Então, por ele ter a forma de pensar e interpretar dele dessa situação, e ele não concordar com as minhas atitudes, com a minha forma de pensar, acaba sendo muito desafiador. E até mesmo no meu mundo, na minha interpretação, o fato do divórcio, ele não ter, para mim, não ter aceitado, acaba que ele levou para um lado dos meninos, entendeu? Essa é a única explicação que eu tenho, né, no meu mundo, no meu entendimento, né? Que é aquele negócio também, né? Eu não sei, eu não tô no mundo do outro para saber, né? Enfim, então agora, como diz minha advogada, encarar um litígio não é fácil. Eu vou precisar me fortalecer e encarar um dia de cada vez. E aí, como ela, na primeira vez que eu me consultei com ela, que eu conversei com ela, contei a história, contei as coisas, ela me falou exatamente como iria acontecer algumas coisas. Gente, é que eu não posso falar agora, mas um dia eu vou contar. De fato, as coisas aconteceram exatamente como ela falou. E o mais desafiador de tudo isso é a outra parte pintar que eu estou louca e sempre me culpando pela situação. Então, quanto é importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos orientam e que estão vendo de fora e que tem uma interpretação diferente de nós diante da situação. Por quê? Porque por muitas vezes a gente está envolvida emocionalmente diante do problema e a gente não enxerga as coisas. Eu já falei disso. Esse é o papel do mentor, de uma pessoa de fora da situação. Ela, nossa, deve ter tampado o fio lá, o microfone, deve ter ficado mudo quando eu trouxe a coberta. A gente não enxerga algumas coisas, a gente não sabe, a gente não consegue entender. E a pessoa de fora, ela vem e nos mostra coisas que a gente não está enxergando. Então, o quanto é importante a gente ter essas pessoas ao nosso lado. Então é isso.
Quero compartilhar uma coisa que eu vivi ontem. Ontem eu fui buscar os meninos na escola. E geralmente eu chego mais cedo e eu estaciono o carro e fico esperando, né? Porque um sai meio-dia e o outro sai meio-dia e 15. E aí eu preciso esperar e aí eu fico no carro esperando. Aí nisso, as crianças menores saem mais cedo e aí as pessoas chegam de carro, entram e saem. Tem um movimento de carro na rua. E aí, ontem, teve uma mulher que ela foi estacionar o carro. O carro dela é pequenininho, a vaga era enorme. Mas ela errou na entrada da vaga, sabe? Ela esterceu demais e errou. Mas a bicha, eu fiquei só olhando ela. Falei, por que ela não saiu, voltou e arrumou de novo? E ela conseguiria ter entrado tranquilamente, porque dava para entrar na vaga dela. Mas a bicha ficou assim, ó, indo e voltando. Indo e voltando, assim, ó, várias vezes, milímetros, assim, para conseguir entrar na vaga. Aí, fez. Ela teria entrado muito mais fácil de primeira se ela tivesse só saído e voltado novamente. Mas aí, quando ela terminou, ela tava sozinha no carro, e eu achei tão bonitinho. Ela fez assim pra ela, assim, ó. Yes! Aí eu falei, olha que danada, comemorou que ela ter vencido isso. E ela ficava lá, o carro dela não tinha direção, você via nitidamente que a bichinha tava ralando. Aí ela comemorou, aí quando ela desceu, ela saiu, ela foi atrás, ela foi do outro lado do carro pra pegar as coisas dela, pra poder ir pra escola. Ela olhou assim, sabe, pra roda do carro, sabe? Fez assim, yes! Sabe, de comemorando as situações. E o que eu quero te dizer com isso e a lição que eu tiro disso? O quanto a gente precisa aprender a comemorar as pequenas coisas da nossa vida, as pequenas vitórias que a gente dá, os pequenos passos, sabe? Vibrar com a gente mesma, é aquela construção desse diálogo interno, é a construção de você construir uma vida gostosa e vibrar nessa energia para que as coisas aconteçam. Se a gente fica só murmurando, reclamando e vibrando nessa energia, a nossa energia cai, fica pesado. Então, quanto se a gente muda algumas coisinhas, fica tudo tão mais leve, tudo tão mais gostoso, que eu falo assim, gente, vale a pena mudar. Então foi isso, assim, eu amei ter visto essa situação, porque, querendo ou não, a gente tá na batalha, né? Eu falo, cada um, e o quanto é importante a gente olhar isso e entender isso. Sabe, cada um tá matando o seu leão por dia. Cada um tá matando o seu leão por dia. Então, que nem eu vou na academia, eu fico às vezes imaginando assim, o que será que essa pessoa tá vivendo, sabe? O que será que essa pessoa tá passando? O que será que essa pessoa tá enfrentando, né? E a mesma coisa eu, né? Que nem hoje. Hoje eu chorei fazendo exercício lá de bunda. Eu falei, meu Deus do céu, a lágrima caiu. E... Olha o meu gato aprontando, gente. A lágrima caiu do rosto. E por quê? Porque tava pesado. Tava pesado pra mim. E aí eu falei assim, você pode chorar. Eu falei, você pode. Solta, sabe? Você não vai dar conta de tudo. E aí, uma coisa que eu também observei, que eu ando muito rígida comigo mesma, muito me colocando em lugares assim pesados. E eu acho que até mesmo por conta dos tapas na cara que eu tô levando, das situações, que na verdade, eu cansei de ser bobona, sabe? Eu vi assim, dessa sua forma de pensar, você só tá se fudendo, você já vem se fudendo há um tempo já. Desculpa o palavreado. Mas se você não se posicionar, né? Se você não mudar, aí eu acho que eu fiquei mais rígida comigo. E eu sei o quanto é pesado estar nesse lugar. Então eu tenho meditado mais, eu tenho me silenciado para poder até mesmo acalmar o meu corpo, porque eu sei o quanto o meu corpo somatiza nas coisas, nas emoções, né? Então o quanto é importante eu olhar para tudo isso. Tô arrumando aqui o banheiro agora. Vou dar uma aspirada aqui, porque os meninos tomam banho e... O Gabriel, né, na verdade, que o Fê ainda alcança, mas o Gabi não alcança. Deixa as coisas tudo fora do lugar. Então, quanto é importante a gente trazer essa leveza, a gente comemorar os nossos passos, a gente olhar para a nossa jornada e valorizar essa jornada. Ai, tinha uma toalha aqui, eu peguei toalha limpa pros meninos ontem. Tinha uma em uso já aqui.
Preciso colocar o creme do Felipe num pote menor. Essa é a minha toalha que eu trouxe pra cá pra secar enquanto eles tomavam banho. Que o que acontece? Tem 2 banheiros com chuveiro aqui, mas a gente só usa um pra não sujar, né? Então, aí tá usando só o do meu quarto. Agora, aí tem época que eu uso só do meu quarto, tem época que a gente usa lá de fora, aí eu vou trocando, sabe? Pra poder revezar e usar os banheiros e não ficar com cheiro, assim, enfim. Então agora a gente tá na temporada do banheiro do meu quarto. E aí o outro banheiro fica limpinho. Aí eu só uso pra pendurar as toalhas, porque aqui não tem o espaço suficiente pra pendurar as 3 toalhas. Lá em cima eu já terminei. Agora eu desci, tô colocando as coisas em ordem. Tive que desligar um pouco, porque com o aspirador vocês não iriam me ouvir nada, né? E agora eu vou colocar as coisas em ordem aqui pra depois aspirar. E eu pensei uma coisa agora, né, que eu quero compartilhar com vocês. Sabe, às vezes por a gente estar naquele modo de pensamento automático, a gente acaba, às vezes, falando coisas, agindo de uma maneira que a gente não gostaria, né? Que, lembra, até falei isso num vídeo, que pra gente construir um novo caminho, a gente precisa começar a agir diferente, né? E assim, conforme as coisas vão acontecendo, né, a gente vai sendo forjada e a gente age de uma forma diferente, a gente mostra para o nosso cérebro que a gente mudou, que a gente é uma nova pessoa, né? E aí, uma coisa muito real que eu quero até mesmo compartilhar com você, às vezes, diante das situações, né, que estão se apresentando, a gente tem tanto medo, a gente se sente incapaz, ou a gente se sente mal por tudo isso, e a gente quer voltar atrás, a gente quer desistir. E aí a gente só precisa lembrar de todo o caminho que a gente já percorreu. Sabe? Lembrar disso mesmo, sabe? Porque por muitas vezes a gente esquece, né? E aí, diante das coisas da vida, a gente fica no modo automático e... Ai, minha plantinha, cuidado com ela aqui. E aí a gente entra nesse modo automático e continua nele, né? Ontem a gente assistiu um filme aqui, a gente tá assistindo aquele Se Beber Não Case, mas é um filme mais adulto, né? Mas é engraçado, a gente racha o bico de rir. Né? A gente assistiu o 1, 2, agora a gente começou o 3. E aí a gente assistiu aqui na sala. E aí foi tão gostoso, né? Eu falei até pra eles assim, o quanto eu amo estar com eles, o quanto é importante, né? Eles estarem aqui, o quanto eles... Aí eu perguntei se eles gostam, né? E aí eles ambos, né, amam estar aqui. E aí eu reforcei pra eles, sabe? Que a gente precisa colecionar esses momentos, colocar na gratidão. E aí eu até falei pra eles ontem, que a minha gratidão de ontem era estar ali com eles assistindo o filme, sabe? O quanto é importante... Bonitão, você vai sair daí, gatão, que eu vou bater esse pano. O quanto é importante a gente mostrar para os nossos filhos aquilo que a gente quer viver, no sentido de que nem... Eu prego muito aqui a gratidão para eles, eu prego muito para eles também que eles precisam agir com amor, fazer o melhor deles, sabe? Com amor. Ai, cheio de pelo. Preciso comprar alguma coisinha assim, sabe? Que tira os pelos. Se alguém conhecer, me avisa aí nos comentários. Vai, vamos, bonitão. Levanta. Vamos. Vamos. Ah, já quer bagunçar lá, ó, tá vendo? Não. Vai. Vamos. Olha lá, ai. Tem dia, gente, que tá atacado. Que me morde as minhas pernas. Ontem mordeu o Felipe. Morde porque ele quer sair. Aí eu ponho a coleira. A carinha. Ó. Tá bravo. Aí ele volta, mordendo as nossas pernas lá. Não! Aí às vezes eu fico até com medo dele. Sai daí. Casca fora, vai. Casca fora. Vamos. Aí, estragando tudo o meu sofá. Aí o Gabriel ontem, mãe,
Você deixou o gato fazer isso no seu sofá? Eu falei assim, Gabriel, não tive opção, eu não vi o gato fazendo essas coisas no meu sofá, Gabriel. Vamos, casca fora daí. Vou pausar aqui um pouquinho pra aspirar. Vou fazer barulho. Tô em jejum. 10 horas, agora eu terminei de limpar a casa, agora só vou colocar as coisas em ordem, estender a roupa. Já limpei tudo lá fora, limpei banheiro de gato, tudo nos conforme. E hoje eu fiz tudo isso e até mesmo já faz alguns dias que eu tenho ficado um pouquinho mais em silêncio, sabe? Tanto de o que eu tô ouvindo, quanto até mesmo me policiando para silenciar a minha mente. Para poder não ficar com excesso de pensamento e nem com excesso de estímulo. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente entra nesses processos de autoconhecimento, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. E tem alguns momentos que a gente precisa se silenciar e viver e até mesmo observar os nossos pensamentos e sentimentos para diminuir esse excesso de estímulo, tá? Então, se policiem aí. E uma outra coisa que eu quero para finalizar esse vídeo, que eu vou estender minha roupa agora, é que a gente possa normalizar as nossas quedas, sabe? Chega de ser perfeita, sabe? De querer tentar ser perfeita e achar que você nunca mais vai cair. Você vai cair, gata. Assim como eu também caio e assim como todos nós caímos. A questão toda é que quando a gente cai, a gente acaba entrando numa bad muito grande, né? E aí a gente se culpa, e aí a gente vem com aqueles diálogos internos muito ruins. Quando a gente normaliza as quedas, que é isso que eu venho fazendo, entendendo que faz parte do processo, fica mais leve, entendeu? Então, que você tenha a ousadia de entender que faz parte do processo as quedas, tá? Tá tudo bem não tá tudo bem. Tá tudo bem ter dias que você tem vontade de ficar quietinha e tem menos energia. Tá tudo bem, tá? Você só precisa normalizar isso. Então é isso. Eu acho que deu pra gente bater um papo, eu desabafar um pouco. Eu gravei um vídeo que vai no ar nos próximos dias, onde eu falo sobre a minha experiência do YouTube, do quanto ter aberto o meu canal aqui foi a melhor decisão e como mudou a minha vida. E eu sou muito grata a cada uma de vocês que está aqui comigo nos nossas trocas, tanto aqui quanto no Instagram, e das nossas conversas, e de cada comentário que você deixa aqui no meu vídeo. Então, obrigada, de verdade. Cada vez que eu leio um comentário de vocês, que eu sinto que eu tô servindo vocês, isso me fortalece para eu continuar. Então, cada vez que você comenta, você tá lançando uma semente também aqui dentro de mim, porque eu falo que toda vez que eu quero gravar um vídeo, eu peço assim para Deus que eu possa ser uma lançadora de sementes, para que essas mulheres possam mudar sua forma de pensar, agir. E aí também, só para lembrar você, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. E acabo que eu também falo para mim mesma muitas coisas, né? E por muitas vezes a gente começa a falar, começa a entrar em assuntos e as coisas vão fluindo, vão indo para caminhos que aí eu falo, nossa, nem tinha lembrado que eu tinha falado isso. E é tão bom, né? De verdade, é tão bom. Eu fico muito grata, agradeço a Deus por esse meu servir e fruto desse meu trabalho eu estar conseguindo construir a minha vida. Hoje eu tenho mentoria, eu tenho atendimento das minhas mentoradas à tarde, amanhã também, sexta também. Não, sexta eu cancelei porque a gente vai viajar. Então é tão bom ver este movimento que eu falo assim, obrigada a Deus, porque eu consigo conciliar minha vida, consigo conciliar os meninos e tô tendo a minha fonte de renda para poder manter esse estilo de vida. Ainda não cheguei no patamar que eu preciso, não, mas eu entendo que eu estou no processo.
e você faz parte desse processo. Obrigada de verdade. Obrigada por estar aqui, por me apoiar. Então não esquece de dar seu like, deixar seu comentário e a gente tá junto nessa jornada. E que a gente possa entender que os tapas na cara fazem parte, que a gente possa nos fortalecer dia a dia, aprender a respirar, aprender a descansar, às vezes aprender a chorar, se permitir chorar, que é necessário, e continuar. Porque só não alcança quem desiste. E aqui, sem desistência não, a gente dá 2 passos para trás e a gente volta. Mas desistir, jamais. Espero que tenha feito sentido. Um beijo e até o próximo vídeo.